e a verdadeira fé é um pouco de uma forma de loucura divina. Porque você precisa ter muita coragem de acreditar em uma profunda certeza que vive dentro de você. E que só você sabe que foi o próprio Deus quem te deu. E para quem está ouvindo agora, pronto para ouvir a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre fé. Eu sei que fé é algo que você precisa buscar durante toda a vida, porque nós somos um povo de fé. Diga comigo, eu sou um povo de fé. Quem estava na conferência se lembra de uma palavra do pastor Valnice Migliomes, que ele disse várias vezes, ele disse: não diga nada, não faça declarações de fé que você não quer que se realizem. Amém? Porque a Bíblia diz que nós geramos com aquilo que dizemos e precisamos ser esse povo que fala as coisas sabendo que elas acontecem. Porque Deus nos deu essa capacidade, somos seus filhos, feitos à sua imagem e semelhança, a capacidade de gerar com a nossa palavra. Quem sabe que gera com a palavra? Quantas vezes já dissemos isso? Com que frequência você pratica? Vamos lá, me conte. Diga-me sempre que houver um momento difícil e em vez de amaldiçoar, você abençoa. Certo. Diga-me isso quando estiver lá para discutir com seu marido ou sua esposa, em vez de dizer que está. Você diz a ele: Deus mudará nossas vidas e nós seremos. Diga-me. Porque nós somos bons em falar de fé e dizer que somos pessoas de fé. Mas é nos momentos difíceis que eu vejo as pessoas de fé. Lembre-se, é no momento difícil que você tira a força da sua fraqueza. E ali você vê se tem fé, porque a fé arrasta. A fé te faz ver coisas que humanamente ninguém vê. Amém. Eu sei que existe um conceito que se diz, mas fé é se jogar no escuro. Quem já ouviu isso? A fé é assim, você tem que se jogar em algo que não conhece. Quem já ouviu isso? Isso não é verdade. Digam comigo, não é verdade. É verdade que temos uma definição de fé na carta aos Hebreus que diz que fé é? Vamos revisar. Em uma palavra, o que é fé? Em uma palavra, o que é? Ok, se tivermos que definir em uma palavra, é uma certeza sobrenatural que está dentro de nós. Eu sei porque eu sei que eu sei que eu sei. Mas eu não sei exatamente porque eu sei. É uma certeza que eu tenho dentro de mim. É uma certeza que não vem de mim. Porque quantas vezes tentamos criar certezas? Não é um curso americano, sabe aquele? De 100 vezes que dizem que você é bonito, talvez você até se sinta bonito. Não é assim, porque quantas vezes dizemos coisas para nós mesmos, não é assim, não é assim, não é assim, não vai dar tudo errado. Mas você está angustiado, está ansioso, continua pensando que tudo vai dar errado, mas continua dizendo: não, eu sei que vai dar certo. Mas quando você tem fé, você sabe lá dentro de você, não é uma coisa externa, é algo interno. Eu sei disso. É o Espírito Santo que compartilha com o seu espírito que aquilo vai acontecer. E às vezes você tem fé por você, às vezes você tem fé pelos outros. Muitas vezes aconteceu de eu ver pessoas na minha frente que me diziam: mas eu não sei se vai ser assim. E eu tinha a convicção. Ontem mesmo falei com uma pessoa que me pediu um conselho sobre alguém com quem está saindo há algum tempo e me dizia: não, porque estou nesse pré-namoro, o que devo fazer? E eu, porque já sabia, no sentido de que já vi esse filme antes, disse: namore com ele. E eu disse: eu sei que vai dar certo, porque há coisas que Deus nos diz. Obviamente você também precisa falar com ela. E depois fiz ela entender que ela já tinha essa certeza, só estava com medo e esse medo bloqueava a certeza dela. Então nós sabemos que quando Deus nos dá algo, isso permanece dentro de nós. Uma coisa que demonstra fé é a permanência. Quando algo vem de Deus, o tempo não o tira de nós. Quando algo vem de Deus, as circunstâncias não o tiram de nós. Quando algo vem de Deus, é indelével. Quando algo vem de Deus, não há força que possa apagar o que Deus lhe deu. Amém? Então, mesmo que as circunstâncias sejam terríveis, lá no fundo você sabe, porque você sabe que tudo vai ficar bem. Se você quer saber se tem fé em algo, olhe para dentro de si e descubra se existe alguma certeza ali.
Se existe alguma certeza, é por essa certeza que caminhamos. A definição de fé seria certeza de algo do que se espera e demonstração daquilo que não pode ser visto. Portanto, tenho certeza de que as coisas acontecerão, mas não fique sozinho nessa certeza, pois está escrito que a fé é ação. Em Gálatas, ele diz que a fé é ação. Gálatas 5. Então, o que isso significa? Que essa certeza, se eu permaneço nessa certeza, veja só, se eu permaneço nessa certeza, em certo momento ela se torna realidade. E não apenas eu vejo isso dentro de mim, mas todas as pessoas ao meu redor verão aquilo que eu disse, muito antes que seria verdade. E então também elas dirão sim, mas não precisarão mais de fé. Porque quando você vê, você está vendo. Isso é uma realidade. Porém, muitas vezes, quem é cego é quem não está dentro de nós. Porque as pessoas que olham enquanto dizemos, eu sei que isso vai acontecer, às vezes dizem, coitadinhos, né? Olha lá, está dizendo que vai acontecer, que vai abrir, sei lá, a sua empresa, que vai acontecer assim, não tem nem dinheiro para comprar pão. Humanamente, quem está lá fora pensa que você está cambaleando no escuro, na loucura. E a fé é um pouco de loucura. Porque você precisa ter coragem de acreditar em uma certeza que vive dentro de você e que só você sabe que foi Deus quem te deu. Algumas pessoas ficam sabendo disso quando te conhecem. Tipo, você caminha pela fé por tanto tempo, as pessoas primeiro pensam que você é louco e depois, se veem os resultados, da próxima vez que você disser alguma coisa, vão dizer, bom, 5 de 5 deu certo, talvez ele não seja tão louco assim. Mas muitas vezes a fé tem a ver com algo que só você sabe e os outros não sabem. E às vezes até tentam te desencorajar. Quem já viveu com uma certeza que os outros dizem, não, olha, você entendeu errado, não é assim, você tem que pensar, mas você é louco, mas você é louca. Imagina se isso pode acontecer. Olha as circunstâncias. A fé não olha para as circunstâncias, a fé olha para a certeza que vive dentro de nós. Amém. E então nós encontraremos aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 3, que diz assim: pela fé entendemos que os mundos foram formados pela palavra de Deus. Assim as coisas que se veem não foram feitas de coisas aparentes. A primeira pedra que quero colocar, além de que fé é certeza, e é uma certeza, pela fé eu compreendo que os mundos foram formados pela palavra de Deus. Eu gosto dessa parte onde diz, e não foram feitas de coisas aparentes. Então a Bíblia está dizendo que não é que Deus já tinha algo e ele transformou, como muitos pensam, não, já estava lá. Depois houve uma explosão e tudo surgiu. Eu sempre dou risada e digo assim, faça um teste na sua casa, faça algo explodir. Se depois da explosão tudo ficar bonito, então o mundo foi criado assim. Simples, você não precisa ir longe, faça algo explodir e veja se o resultado da explosão é algo bonito. A Bíblia diz que tudo foi criado pela palavra, não havia nada. A terra era sem forma e vazia. Diz que não havia nada e Deus começa a criar. Se você já leu o livro do Gênesis, haja luz e a Bíblia diz, e houve luz. Então ele começa a dizer, sim, é isso sim, cria as águas e separa as águas e Deus as divide. Coloca algumas águas lá nas nuvens e outras águas aqui. Então ele começa a desenhar com a palavra. Se você quer viver pela fé, lembre-se de que a primeira coisa, além de ter a certeza, eu deixo a certeza como fundamento, então é uma certeza. Se você deseja viver de acordo com essa certeza, lembre-se de falar de acordo com o que deseja ver. Amém? Fale de acordo com o que você deseja ver. Se você quer ver em seu filho um vencedor, um homem de Deus que conquista, não fique aí falando o tempo todo, você é travesso, você não entende, você é desobediente. Mesmo que ele seja desobediente, comece a dizer, você é uma criança obediente. Você é um ministro de Deus, você é incrível, você é lindo porque você está gerando, depois a neurociência e tudo mais que agora está na moda, também vai dizer isso. Você está gerando, eles copiam tudo da Bíblia, só mudam o nome com o tempo.
Você está gerando dentro daquela criança uma certeza. Primeiro gera segurança e depois uma certeza sobre o seu futuro, sobre aquilo que ela será. Você está gerando, está criando o ambiente para que ela seja a pessoa que Deus te mostrou que ela seria. Na Bíblia temos alguns personagens que nasceram e Deus lhes deu um nome. Um nome era um destino. E as pessoas já geravam esses filhos enxergando além. Como pode ser um Moisés, como pode ser um Sansão. Que assim que estava nascendo, Deus fala com os pais e diz: olha, esse menino aqui vai crescer desse jeito. Ele será um nazireu, nunca cortará o cabelo. Ele será um juiz. Então eu imagino os pais de Sansão, enquanto o pequeno Sansão, não sabemos quantos músculos ele tinha, muitos dizem o homem mais forte, nós o imaginamos assim, mas não é certo, né? Porque era uma força que vinha de Deus, não vinha dos músculos dele. Então mesmo que desenhem o super Sansão, ele poderia ser até magrinho, porque a força vinha de Deus. Mas eu imagino que quando aquela criança andava, diziam: esse aqui é um juiz de Israel. Meu Deus, o que será que ele vai fazer? E você já começa a gerar, a criar isso no coração do seu filho e da sua filha, no seu casamento, na sua casa, na sua família. E mesmo quando acontecem coisas absurdas, você ainda assim fala positivamente e muda as circunstâncias com a palavra. Digam comigo, é muito importante aquilo que eu digo. Porque pela fé nós entendemos que os mundos foram formados pela palavra de Deus. Nós somos filhos de Deus e podemos, sendo filhos de Deus, gerar além do que diz a Bíblia. Vamos fazer assim de forma prática. Quando você está com alguém e essa pessoa começa sempre a criticar, a dizer coisas, mesmo que você seja uma pessoa que talvez pense que tem valor, quem já experimentou viver perto de alguém que destrói o seu valor, a sua imagem, e às vezes até faz você duvidar de si mesmo e pensar: será que eu sou tão ruim assim? Quem já passou por isso? Todos os humanos dizem, man. Talvez você estava lá pensando, nem sou tão ruim assim. Isso não quer dizer que não temos defeitos, mas quando você tem alguém que destrói a sua imagem, você começa a se sentir horrível. Lembremos, Deus nunca colocará ninguém na nossa vida para nos fazer sentir horríveis. Procure estar com pessoas que te fazem sentir bem, mesmo quando você está mal, porque Deus é assim conosco. Mesmo quando eu erro, Deus não diz: ah, você é horrível. Diz para mim: você está errando em tudo isso, mas eu te amo, tenho um projeto para você, tenho um projeto para quem você é uma pessoa maravilhosa. Esse é o caráter de Deus. É por isso que a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Quem já leu essa passagem na Bíblia? O que significa irai-vos, mas não pequeis? Quem sabe? Significa que eu posso me irritar com uma pessoa, essa pessoa fez algo errado e eu posso ficar muito bravo. Quando é que eu peco? Quando por causa dessa raiva eu começo a destruir a pessoa e sua identidade. Isso é pecado. Portanto, fiquem bravos sem destruir ninguém. Então eu posso discutir, posso dizer: é horrível o que você fez, você estragou minha caneca. Mas eu não posso dizer: você é um lixo, destruidor de canecas, você não vale nada, você nem sabe quem criou a caneca. Deus não te ama, não. Eu posso dizer que isso está errado, mas eu não posso arruinar a vida de ninguém, isso é pecado. Digam comigo, é pecado. Então fique com raiva, mas não peque. Eu fico com raiva, mas não é por causa da raiva que destruo o que está ao meu redor. Isso é pecado. Diga isso em voz alta para mim. Na verdade, a Bíblia diz que não devemos condenar ninguém, mas sim amar. A Bíblia diz que podemos julgar o erro, não a pessoa e o coração. Amém? Então, voltando ao meu copo, por exemplo, se ele foi derramado e quebrou, eu posso dizer que está quebrado. Se uma pessoa trapaceou, posso dizer que trapacear é errado. Se uma pessoa trapaceou, posso dizer que trapacear é errado. Se uma pessoa mentiu, posso dizer que mentir é errado. E com razão. Assim julgo o fato, mas não posso e jamais julgarei o coração da pessoa. Não posso dizer que ele cometeu um erro porque é péssimo. Posso estar errado porque nunca conhecemos a história de ninguém e todos os emaranhados psicológicos que existem dentro de nós. Amém?
Aprendi isso quando tinha uns 14 anos. Tinha acabado de me converter. E fomos rezar por uma mulher no hospital às 2 da manhã que tinha sofrido um aneurisma cerebral, junto com o padre da nossa igreja. Eu e todos os outros adolescentes. Vamos ao hospital à noite. Para nós era uma aventura, não estávamos tão preocupados com a senhora. Mas era uma aventura, chegamos lá, impomos as mãos, ressuscitamos ela, sabe? Estávamos prontos. E me lembro que enquanto estávamos voltando, então fomos lá com esse padre, era a época em que eu era católica e havia travestis, no Brasil tem muitos travestis. Uma vez alguém me olhou e disse, vem do Brasil, tem muitos travestis no Brasil, italianos. E eu disse para ele, porque na Itália tem os clientes, cada um faz 100. Então, só para abrir um parêntese, eu me lembro que passava e nós começamos a zoar com eles. Todos vestidos assim com aquelas coisas e começamos a rir, a dizer, os travestis. Olha esses caras, era a primeira vez que víamos travestis. E esse padre para e diz assim, o que eles fazem é errado, mas você não pode saber o que levou essas pessoas a estarem na rua e a se venderem. Você não sabe a história deles. Você não sabe o que havia na casa deles. Nunca na sua vida você deve julgar a motivação das pessoas. E nós que estávamos todos felizes, como vocês podem imaginar, o clima no carro mudou e ficamos mais sérios. Mas eu sempre vou me lembrar disso. Na verdade, ainda me lembro até hoje. Ou seja, eu tinha 14 anos, faz muito tempo. Porque nós não podemos julgar o coração de ninguém. Existem coisas que acontecem na nossa história que nos levam a repetir coisas e mecanismos que nós não conhecemos. E se fosse eu ali? Eu sei que estando saudável, eu digo, nunca teria feito isso, mas eu não posso saber porque estou saudável, entendeu? É como alguém que diz, mas se eu tivesse tido câncer, teria mantido a fé o tempo todo. E terceiro, você está dizendo isso sendo alguém que não tem câncer. Quero te ver quando você estiver lá, porque é fácil perceber quando você está lá. Amém? E temos essa história no livro de Jó, onde em certo ponto os amigos de Jó, acho que é no capítulo 4, começam a dizer, mas Jó, você que fortaleceu a mão de tantos, você que ajudou tantos, você que deu palavras a tantos, você que aconselhou tantos, agora o que acontece com você? Você está falhando? O que ele estava dizendo? O que é muito fácil de recomendar quando tudo está indo bem? É muito fácil dizer perdoar. E alguém diz, sim, quero te ver no meu lugar para perdoar. Certo? Esquece. Vamos lá. Sorriso. Dizem isso porque você não está na minha situação. Imagine-se no meu lugar e veja se você sorriria agora. E provavelmente não. Ou provavelmente sim, não sabemos. Por essa razão, não julgamos os corações. Diga-me como é, eu não julgo corações. Amém? Vamos voltar à fé. Então, o que eu digo sobre você, para mim, é muito importante mesmo. E queremos desmistificar o que essa fé representa. Não vejo nada, porque não é verdade. A fé é se lançar em algo que Deus te faz enxergar. Você não vê nada humanamente. Mas espiritualmente você vê como eu vejo. Com olhos invisíveis, olhos de fé. É como se dentro de mim eu soubesse de algumas coisas. Talvez as circunstâncias não digam a mesma coisa, mas dentro de mim eu tenho certezas. Veja o que a Bíblia diz em Hebreus 11, 27, quando fala de Moisés. Pela fé abandonou o Egito sem temer a ira do rei, porque permaneceu firme como se visse aquele que é invisível. Então está dizendo que Moisés deixou a casa do faraó sem ter medo da ira do rei que queria matá-lo, porque ele via algo invisível, como se visse aquele que é invisível. Não está dizendo que Moisés deixou assim? Vamos lá, não sei o que vai acontecer comigo. Está dizendo que Moisés fez o que fez porque ele via o invisível, como se visse Deus ali. Deus existe, eu sei que Deus está me guiando. Então não pense que você está se jogando no nada. A fé é se lançar sobre uma palavra que Deus nos deu, sobre uma certeza que Deus nos deu, sobre algo que Deus nos disse. Amém. E não se jogue sobre algo que outra pessoa diz, chega. Amo palavras proféticas. Deus me usa nisso, Ele usa outros para a minha vida, mas quando alguém me dá uma palavra, essa palavra precisa ser filtrada pelo Espírito Santo.
Ou seja, se você me der uma palavra e essa palavra não se encaixar em lugar nenhum, ela não precisa necessariamente ser minha. Amém? Ah, mas ele me contou. Estou mudando de cidade porque ele me mandou. Não, você está mudando de cidade. Se Deus te falou através de outra pessoa, de você mesmo, sozinho, se isso entrou dentro de você, trabalhou dentro de você e se tornou seu. Se não, o que devo fazer se aquela palavra não tem nada a ver comigo naquele momento? Eu a coloco na gaveta. Não me movo por isso, não a identifico, mas a deixo lá e penso: bom, da última vez, anos atrás, que estive em Nova York, agora tudo bem, vou lá com frequência. Estamos abrindo a igreja. Aliás, oficialmente agora somos legais nos Estados Unidos. Acabei de ir, daqui a pouco volto para abrir as contas no banco. De qualquer forma, Deus é bom, realmente Deus é bom. Então, eu tinha estado lá em Nova York e disse: claro que Nova York é meio vintage, acho que não quero mais voltar. Eu sempre gostei de Nova York, mas disse: é vintage, hoje em dia é Dubai, né? É tipo moderna, com todas aquelas luzes, etc. De plástico eu não gosto, mas é assim. E eu digo: acho que nunca mais vou voltar lá. Volto e tínhamos aqui a Cindy Jacobs. Aliás, no dia 8 de junho, anotem aí, teremos a profetisa Cindy Jacobs na nossa igreja. É numa segunda-feira, as transmissões ao vivo serão suspensas, todas as igrejas ao redor. Venham, será uma noite profética. Nós sabemos que Deus usa muito aquela mulher. Então venha e receba. Enfim, havia a Cindy. E eu que acabara de voltar, dizendo que nunca mais voltaria, recebo esta notícia, pastor Roslin. O Senhor tem um povo em Nova York para você. Estou dizendo agora mesmo que não quero isso. Quer dizer, agora que eu disse que vou a todos os lugares em Nova York, não. Que na minha opinião, Deus é engraçado e diz: você não pode ir porque gosta. Você tem que fazer as coisas. Depois Deus coloca o prazer, porque você deve caminhar por obediência, não por prazer. E eu digo: tudo bem, mas realmente não sentia que isso era para mim. Mas como sei que é uma mulher usada por Deus, então não entrou em mim. Eu disse: sei lá, coloquei isso na minha gaveta. O que eu fiz? Porque acredito que você deve agir de acordo com o que Deus lhe diz. O que eu fiz? Eu disse: ok, vou dar um pequeno voto de confiança. E o que era? Talvez aqueles que me seguem já saibam disso. Em muitas das postagens que eu costumava fazer no Instagram, agora que estou meio de férias, eu costumava usar a hashtag #ItalianNewYork. Porque ele me dizia: há um povo que te espera em Nova York. Então eu colocava minha hashtag italianos em Nova York, italianos no exterior, italianos, e deixava lá. Sentia que era meu, não sentia que era meu. Sentia que devia ir para Nova York, não sentia que devia ir para Nova York. E por isso não fui. Porque não é só porque alguém me diz que amanhã eu vou me mover. Se Deus quiser que eu me mova amanhã, Ele falará comigo, colocará urgência no meu coração, convencerá meu coração de que devo fazer isso imediatamente. Se isso não acontecer, não invente as coisas. Porque se você inventar, vai errar. E também não corra no ritmo do que te foi dado, porque talvez Deus te dê uma palavra hoje para 10 anos. Se Ele quiser que seja para hoje, Ele colocará uma certeza dentro de você de que precisa fazer hoje. Uma urgência que não é sua, uma urgência que vem do céu e você precisa fazer porque tem que fazer. Amém? Então, tudo o que nos dizem, porque também existem falsos profetas. Portanto, se for de Deus, tocará o seu coração e você saberá que é de Deus. Se não for de Deus e você confiar pelo menos um pouco naquela pessoa, deixe aquilo ali. Se não for de Deus, não vai funcionar, mas tudo o que vem de Deus vence o mundo. Então passa um tempo, vem 2 pessoas dos Estados Unidos, um amigo meu e outro de um movimento de Nova York, que passam 3 dias comigo estudando o sábado em Milão. Como assim? E o que vocês fazem? Como é? Como não é? E como vocês abrem igrejas? Porque tudo bem, vocês vivem aqui tranquilos e felizes, mas nós no exterior somos realmente conhecidos. Somos uma igreja que abre novas sedes enquanto outras fecham. Vem nos estudar perguntando como alguém do Brasil trouxe fé aos italianos, o que é raro. Enquanto nos analisavam, fomos ao Lago de Como. Eu disse: vamos a um lugar bonito, já que estamos na Itália.
E enquanto estávamos lá, Deus falou com uma dessas pessoas e disse: eu quero estar com vocês. Enfim, no final das contas, para resumir, eles criaram todo um mundo que não tinha nada a ver comigo. E de alguma forma começaram a dizer: reza, você tem que ir para Nova York, você tem que ir para Nova York. Não, calma, eu não sinto isso. E começamos a rezar até que Deus convenceu meu coração de que era o momento para Nova York. E eu digo: quem é que manda para Nova York? Se penso, sei lá. Então penso, começo com esse meu amigo que estava lá. Deus vai agir, eu vou. E não sei se vocês sabem, mas o pastor Steph, uma vez a Cindy Jacobs me deu uma águia dizendo: um dia você irá para Nova York, e que é o símbolo da lei Mela Ruba. E ela me diz: é minha, eu quero ir para Nova York. Eu disse: fica com ela, até porque eu não queria ir. Fica com a águia. E talvez vocês não saibam, mas o pastor Punta sempre disse: se quiser me mandar para algum lugar, me mande para onde se fala espanhol. Eu não me dou bem com o inglês. E além disso, ele era do tipo Nova York nunca. E então nesse Nova York nunca, eu nem sequer tinha perguntado para ele, certo? Eu disse: Nova York nunca. Eu não acho que devemos obrigar as pessoas, elas precisam ter paixão. Então estou compartilhando assim com a minha equipe. A certa altura ele nem tinha contado para o pastor. Olha só para nós. Se você quiser, estou disponível. Além de eu estar assim, ela também estava assim. Porque Deus convence os corações, amém? E ele já estava dizendo para eles venderem a casa, mas eles não entenderam. E eles deram passos de fé pensando: preciso vender a casa. E começaram a vendê-la sem nem saber para onde estavam indo. Porque quando Deus lhe dá uma convicção, você caminha de acordo com essa convicção, sabendo que de alguma forma algo resultará disso. Amém? Pense na nossa igreja em Londres. Eu estive lá com eles recentemente. Estive em Londres esta semana. Quer dizer, nós estávamos na conferência da UAN do ano passado. Quem estava lá no ano passado? O pai do pastor Valério, que é pastor Henrico, e a Alessandra de Roma, planejava colocá-lo em seu devido lugar como pastor. E então eu supervisiono, faço o rodízio, e Deus me dá uma palavra. Eu passo 3 dias na conferência da UAN e digo: não vou contar para ele, porque eu sabia que estavam preparando ele. E o Espírito Santo me diz: você tem que contar para ele. Eu o mando para Londres e digo: não posso contar, o pai dele vai me matar. E eu disse: você não vai falar comigo pelo resto da vida, não sei. Porque eram os planos dele. Então passa 1 ou 2 dias e eu digo: não vou contar, não vou contar. E então Deus me obriga, me diz: vai lá. E Deus me dá essa palavra e diz, porque ele dizia um dia, anos atrás ele morou em Londres, ele disse: um dia eu volto já adultos, filhos adultos e 3 filhos pequenos. 1, 2, 3... Então alguém pensa: não acho que vou mudar de país com 3 filhos pequenos logo de cara. E Deus lhe diz durante a conferência: usa-me para isso, e diz: chegou o tempo de ir para Londres, você vai agora para a Inglaterra. Eles tinham acabado de comprar uma casa. Como Deus. E me contam que passaram a noite toda chorando um pouco, dizendo: mas nós temos filhos, como vamos fazer? Acabamos de comprar uma casa. Mas Deus convenceu o coração deles naquela noite e também lhes disse que seria fácil. Então acho que depois de 1 mês já estávamos lá. E depois de 4 meses ele tinha deixado um trabalho maravilhoso no melhor hotel de Roma. O melhor hotel de Roma, onde ganhava bem, tudo estável, casa comprada. E Deus lhe diz: deixe a casa, deixe o trabalho, deixe tudo. E os levou para Londres e agora eles estão lá, fazendo um trabalho maravilhoso em Londres. Já começaram, já tem 2 grupos de vida, estão crescendo. E Deus é tão perfeito que no final as portas para os documentos se fecharam. Eu não tinha pensado nisso, mas Deus sim. E Deus os mandou para Londres para ajudá-los. E agora depois vão para Nova York, porque Deus também ajeita todas as coisas que imaginamos fazer. Por que estou contando isso para vocês? Porque é assim, se você quer viver no sobrenatural, precisa viver pela fé. Não deve apenas esperar que tudo funcione do jeito que você quer, porque veja bem, você até pode viver bem assim, mas não terá o sabor da aventura de permitir que Deus te leve ao lugar perfeito para você. A aventura de pensar:
como vou fazer? E em certo momento Deus abre portas que você nem pode imaginar, porque Ele nos abriu portas inimagináveis. E essa é a vida mais linda que existe sobre a face da terra. É a aventura com o Espírito Santo. Então, viver apenas como crente, que você vai lá, faz o seu deverzinho, vai para o seu grupo de vida, que é maravilhoso, vem à igreja e é maravilhoso, é bom, mas se você quer viver uma vida sobrenatural e ver mais no seu trabalho, na sua casa, na sua família, você precisa se lançar na palavra de Deus mesmo quando você diz não. Porque a fé começa com a obediência e seguir aquilo que Deus te diz, mesmo que as circunstâncias te digam para fazer exatamente o contrário, mas você segue pela certeza que tem dentro de você. Amém?